Esse vídeo não é para todo mundo. Se você é daqueles que acreditam cegamente de que o pastor Paulo Júnior foi removido do corpo pastoral da Igreja Aliança do Calvário apenas por pregar contra o pecado, por ser um João Batista desse tempo, cara, de coração, não tem problema nenhum. Eu vou dar 5 segundos para você deixar esse vídeo. Eu não quero ser responsabilizado por alguém que de repente pode perder a fé. E eu sei que tem muita gente que não está preparada para ouvir aquilo que vai ser dito nesse vídeo. Tem muita gente que se escandaliza quando sabe que alguém que ele coloca em um pedestal, ele descobre, né, que esse alguém é apenas um ser humano como qualquer um outro, e que essa pessoa comete alguma falha, algum pecado, alguma falha de caráter, alguma falha de moral, ou efetivamente um crime, como é o caso do Paulo Júnior. Eu tenho dito isso aqui muitas vezes, e eu vejo quando vocês, pessoas que são dessa forma, que pensam assim, me criticam, me detonam, criticam todo mundo que vai contra, né? O que diz não, de fato, o que ele cometeu é um absurdo. Então, de verdade, não vai até o final, porque isso vai mexer com a sua fé. Vai só te comer tempo e energia. Então, não faz sentido. Se você também é aquele que acredita que sim, ele é um homem falho, pecador e que pode cometer erros e até crimes, mas ainda assim prefere não ouvir o que vai ser dito aqui, porque pode também, de alguma forma, impactar na tua fé, assiste também não. Eu acho que é melhor não assistir. Eu também, como disse, não quero ser responsabilizado por enfraquecer a sua fé. Tá bom? 5 segundos para você pensar se vale a pena continuar ou não. Bom, imagino que você tomou a sua decisão. Vamos lá. Desde que o Paulo Júnior veio a público, gravou um vídeo e publicou nas suas redes sociais, assumindo a sua responsabilidade, dizendo que foi um mau pastor, um mau líder, um mau colega, um mau pai e marido, muita gente se dividiu nas redes sociais, sendo que, pelo que eu entendi aqui, algo em torno de 80% a 90% decidiu dizer que ele só foi removido por pregar a verdade. Tem muitos casos em que a gente vê nos comentários, né, pessoas dizendo até que foi uma trama para retirá-lo do cargo porque ele estava muito famoso, então as pessoas tiveram inveja dessa posição. Há também aqueles que questionem, primeiro, a ausência de vítimas, a ausência de pessoas que tenham vindo, que possam ter vindo a público para poder dizer o que ele fazia lá, ou quando alguém efetivamente o faz, é duramente criticado, detonado nas redes sociais, com aquela célebre pergunta: por que só agora? Então, nós vamos ouvir as pessoas. Nós temos ouvido muita gente, eu tenho publicado lá no Instagram e aqui no canal, que o Paulo Júnior não só foi removido pelo que ele falava, né, duramente, mas principalmente pelos crimes que ele praticava dentro da instituição, e por isso eu fui, obviamente, como sou, duramente criticado. Amigos dele vieram a público, gravaram vídeos e disseram, um deles até disse assim: essa foi a maior pregação da vida dele, foi ter assumido publicamente o seu pecado. E eu te pergunto, qual pecado ele assumiu publicamente? Dizer que cometeu um erro? Dizer que manipulou pessoas? Dizer que não foi um bom pai, um bom obreiro, um bom pastor? Isso é confessar? Isso é confessar para você? Se alguém pratica um crime contra você, se alguém abusa de você, e ela chega em um lugar e diz: eu errei com o fulano de tal, ela está assumindo a responsabilidade? Eu quero dizer aqui, eu quero pedir perdão porque eu errei contra o João, contra a Maria. Errei? A vítima vai entender o errei como uma confissão? Claro que não. É por isso que o que ele fez ao gravar aquele vídeo não foi confessar absolutamente nada. Pelo contrário, né? Se saiu tão bem que continua sendo endeusado pelos homens. Mas a nota publicada em seguida, e na minha opinião tardiamente, pela Igreja Aliança do Calvário, disse algumas frases, mas uma frase que me chamou muita atenção. Algumas frases me chamaram a atenção, mas uma mais do que as outras, que foi exatamente essa aqui. Constatou-se também padrões de aconselhamento discipulado que causaram constrangimento emocional e espiritual por meio de ações verbais e não verbais. Por meio de ações verbais e não verbais. Se você viu meu último vídeo, viu quando eu questionei reiteradas vezes o que significa não verbais. E foi essa
Frase que eu questionei as pessoas que passaram e que ainda estão na Igreja Aliança do Calvário. E a resposta é o que eu começo a dizer a partir de agora. Você lembra quando foi falado com relação a problemas de ordem sexuais? Eu publiquei isso, inclusive, nos stories do Fuxico Gospel no Instagram. Você lembra quando citava problemas de ordem homossexuais? Isso também foi publicado nos stories no Instagram. O Paulo Júnior tinha uma prática e o fez com diversos homens, e sempre homens, tá? Sempre homens. Que era a de convidá-los para ensiná-los a tomar banho. Ele gostava de ver homens, jovens da igreja, maiores de idade ou não, tomando banho. Usava sempre diversos argumentos diferentes para cada um. Para alguns ele chegava e dizia: os seus pais já ensinou você a como tomar banho da forma correta, dar banho? Não, então eu vou te ensinar. Porque, como assim? Como é que pode? Ele era o pai. Não tem conversa, ele era o pai desses jovens. Ele se comportava como tal qual uma seita, né? Eu publiquei há um tempo atrás uma série de entrevistas com jovens que haviam saído da igreja One, né, do Alessandro Vilas Boas. Se deve lembrar, se não ouviu, tá aqui nesse canal uma série de entrevistas. E o comportamento era sempre o seguinte: o jovem, quando chegava na igreja, que era uma igreja majoritariamente formada por jovens, aquela era a sua família. A igreja orientava dessa forma: os seus irmãos são esses aqui. E nem todos. A igreja dizia isso. Nem todos aqui são seus irmãos, mas os seus irmãos estão aqui. Já causava uma dissensão, uma briga entre eles. Então, tenha cuidado, mas os seus irmãos estão aqui. Quem está em casa não são mais seus parentes, não são seus irmãos, são seus parentes. Então, pai e mãe, não. Seus pais estão aqui. O líder é o seu pai. Tanto que a igreja One orientava, creio que não é mais assim hoje, talvez até seja, estimulava o jovem a sair de casa, a que 2 ou 3 jovens da igreja se juntassem, alugassem um apartamento e fossem viver juntos, para estreitar ainda mais esse laço de irmandade, o que talvez não seja o caso da igreja Aliança do Calvário. Mas a ideia de paternidade era muito latente diante do ministério do Paulo Júnior, e ele fazia muito isso com aqueles a quem ele tinha um interesse maior. Então, um jovem, o adolescente, o jovem, ele era tratado como filho e se comportava como filho. E o filho, dependendo da situação, do nível de intimidade, não vai ter vergonha de ficar nu na frente do pai. Né? Não é estranho? Mas era assim. Mas eu preciso lembrar que o Paulo Júnior não era pai. Entende? Era só na loucura da cabeça do ditador. E aí ele gostava de ver esses jovens nus, tomando banho na piscina, tomando banho no chuveiro, e usava diversos argumentos, como eu disse. Um desses casos, por exemplo, eu vou dizer, não iria dizer, mas esse caso já está posto na internet, nós confirmamos esse caso. A ideia de justificar a ideia do rapaz tomar banho e ficar nu na frente dele é porque o rapaz era tímido. E para superar a timidez, ele aconselhou o rapaz a tirar a roupa, a ficar nu. Era uma forma de forçar o seu corpo a superar a sua própria timidez. E o rapaz o fez. Esses jovens que passaram por isso, esses jovens que viveram nessa fase, a maioria deles passam por tratamento psicológico até hoje. Porque só depois, quando você sai dessa cadeia que lhe aprisiona, é que você consegue enxergar o que você passou. É que você consegue entender o que você viveu ali. E é exatamente por isso que esses jovens não vêm a público. Por que tantos anos? Por que ninguém diz nada? Você viria a público? Você, jovem, homem, hétero, e que agora está casado, pai de família, dizer: eu passei por isso. Eu fiquei nu na frente dele. Eu tomei banho. Mas ele pegou você à força? Não, ele me convenceu. O que a sociedade vai dizer desse rapaz? Entende por que as pessoas não vêm a público? Por causa disso. Por essa situação. Aí vamos botar para nota? Vou ler de novo o que diz a nota. Constatou-se também padrões de aconselhamento e discipulado
que causaram constrangimento emocional e espiritual por meio de ações. Tá vendo aí? Verbais e não verbais. As verbais era a forma estúpida, ríspida, dura, eu não consigo encontrar palavras, com a qual ele usava, né? As quais ele usava para disciplinar os jovens. Duro, extremamente arrogante, para além da arrogância, né? Duro, de esculhambar, de mentir. A mentira era algo extremamente comum, né? Extremamente comum na boca do Paulo Júnior, na igreja. Ah, Israel, mas tomar banho, mentir. Então vamos lá, vamos seguir. Vamos pra frente. Manda entrar o jovem aí, o fulano de tal. Falar nome estranho pra não acontecer que já tenha havido. Manda entrar o Quitério aí, chamava Quitério. O Quitério chegava lá. Aí dizia: você se masturbou essa semana? E aí o jovem sabe que o ministério do Paulo Júnior, as pregações dele são muito duras com relação a essa questão de ordem sexual, né? Aí o rapaz dizia sim. Aí seguia adiante. Como foi? Você fez pensando em quem? Você assistiu algum vídeo? Qual era a posição? Em que ponto você chegou lá, no ápice? Você entende? Quantas vezes você conseguiu? Como é que você gosta de fazer? Você usava o quê? Detalhes, irmão, detalhes. Ele gosta de detalhes. Isso era extremamente comum. Ou foi, né, comum com vários jovens. Diversas vezes. Reiteradas vezes. E a pessoa confessava o seu pecado. Esse era o argumento. Por que eu tenho que falar isso? Peraí, não basta simplesmente eu dizer que cometi o pecado, não. Você tem que confessar o pecado. E você só confessa o pecado contando os detalhes. Lembra por que eu disse que no vídeo do Paulo Júnior não há detalhes? Ora, ele sabe que a confissão de pecado, irmão, é contar como foi que aconteceu. Não, ele não fazia. Ele não fez, né? Mas ele cobrava isso do jovem. E o jovem tinha que contar para ele como que era a masturbação. Uma espécie de fetiche. Ou não? E o jovem contava. E o jovem contava com aquele respeito de que é um líder e de que é um pai, sem se dar conta pelo que estava passando. E só depois de tempo, né? Talvez meses ou até ano, é que a pessoa cai em si daquilo pelo qual a pessoa viveu. E aí, irmão, quando finalmente as escamas caem e a pessoa reconhece o ambiente que estava, o abuso que sofreu, é aí que ela sofre. É aí que ela entra em parafuso. E diversos desses jovens que viveram sob o domínio do mal, o domínio do PJ, o domínio do Paulo Júnior, alguns deles chegaram a tentar o autoextermínio. Por essa razão. Imagina a dor da maturidade chegando na sua porta, dizendo: cara, você foi abusado, irmão. Aquilo que esse camarada fez com você não é cuidado de pai, não é cuidado de líder. Isso foi abuso. Isso foi abuso. Aí cai as escamas. E a pessoa reconhece pelo que passou. E a vergonha talvez seja o que mais a aprisiona. Você não fala pra ninguém, não diz pros pais, não fala pros amigos e guarda isso só pra si. Até que você não aguenta e tem que buscar ajuda psicológica. Esse jovem que contou esses detalhes pro Paulo Júnior, você acha que ele vem a público gravar um vídeo e dizer: foi eu que contei? É claro que não, irmão. É por isso que esses crimes do Paulo Júnior se perpetuaram durante tantos anos. E também por isso que eu questiono: por que só agora que a Igreja Aliança do Calvário decidiu retirá-lo? Por que somente agora? E a própria carta, né? A própria carta cita outros itens, como por exemplo aqui, ó, a verbal alternando entre hostilidade e silêncio intencional como formas de convencimento. Ou seja, quando ele queria apenas mexer com o emocional das pessoas, apenas causar ainda mais dependência, ele parava de falar. A pessoa tentava desesperadamente falar com ele, ele não falava. Ligava, mandava mensagem, ele ignorava. Acontece muito hoje. Muitos líderes ainda fazem isso, né?
Ainda fazem muito isso, né? Como forma de punição, essa pessoa não vai ter acesso a mim. E a pessoa passa o dia inteiro pensando, poxa, o que foi que eu fiz? O que eu fiz com o pastor? Por que o pastor tá com raiva de mim? Menino, vai lá, conversa com o pastor, pergunta ele o que foi que houve. E ele simplesmente é ignorado. Imagina uma semana, você tentando, 15 dias, um mês, e não tem resposta nenhuma. Você começa a se auto-punir a si mesmo, né? Pô, então, o que foi que eu fiz? Eu fiz alguma coisa. Não é possível, ele não faria isso à toa. Então, o silêncio era também uma forma de punição do Paulo Júnior. Ah, mas é bobagem, Zé, é bobagem. Eu sei que tanta gente vai procurar minimizar os efeitos da prática, né, das práticas utilizadas pelo Paulo Júnior. Infelizmente. Aí a carta também fala a respeito de como ele tratava os familiares, né? E as informações que chegam também são igualmente graves em relação às agressões que a esposa sofre. Esposa e filho. As informações de agressões, irmão, são graves. Eu não entendo sinceramente por que nenhum homem dessa igreja nunca tomou providência. Sobretudo a liderança das agressões dele contra a esposa. Ele agredia os músicos da igreja. Faz sentido, durante um culto, o cara tá tocando violão aqui, errou um acorde, errou uma nota, ele ia lá e dava soco no estômago do cara. De forma discreta, mas quem já era do meio, quem já estava acostumado com isso, percebia. Diversas vezes ele fez isso com várias pessoas também. Então se ele agredia os membros da igreja, irmão, imagina em casa. Paul Washer, quando veio, ficou uns dias na casa do Paulo Júnior. E Paul Washer teria percebido a forma errada e estranha, completamente antibíblica, com que o Paulo trata a irmã Suzana. A irmã Suzana, em um caso, é um episódio, todos da igreja sabem disso, atentou contra a própria vida, irmão. Não é normal. A gente não está falando aqui de alguém ignorante. É isso que a internet precisa saber. Não se trata de alguém que é ignorante, duro. João Batista, vocês que estão defendendo o Paulo Júnior, eu entendo perfeitamente, que vocês não tinham essa informação. Vocês não sabiam que ele fazia as pessoas tomarem banho, manipulava as pessoas para tomar banho na frente dele. Você não sabia que ele agredia a esposa. Você não sabia que ele agredia os filhos, que agride pessoas na igreja. Você não sabe o monstro que esse rapaz é. Um rapaz que deveria estar preso. E não estou falando aqui porque eu odeio o Paulo Júnior. Não. Os pastores da igreja sabem disso que eu estou falando aqui. Os pastores da igreja sabem do que eu estou falando, que viram, presenciaram. Agora, o que a gente viu foram amigos dele, como o Iago, como o Granconato e alguns outros gravarem vídeos defendendo o Paulo Júnior, dizendo, ele está doente, irmão, precisa da nossa ajuda, precisa da nossa oração. E aí, eu peço encarecidamente para você que está assistindo esse vídeo até aqui, ou o próprio Iago, ou o próprio Granconato que estiver assistindo aqui, se você puder, manda para eles. E se você, Iago, tá vendo esse vídeo, cara, dá uma ligadinha pro pastor Danilo, dá uma ligadinha pro pastor Cunha, pros outros pastores ali, líderes que ficaram na Igreja de Aliança do Calvário. Pergunta se o que eu tô falando aqui é mentira. Fala assim, ó, eu vi no Fuxico Gospel, um fuxiqueiro lá falando algumas coisas que eu não acredito. Mas me diz, faz sentido? Só faz isso. Agora sejam honestos. Porque quando o Danilo, ou o Cunha, ou qualquer outro membro, disser assim, é verdade o que ele está falando, realmente, isso procede, aquilo aconteceu. Sejam homens também, de gravarem vídeos, e não precisa nem me citar, mas falem disso. Não precisa voltar atrás de que vocês falaram não, porque ele com certeza é um homem doente mesmo. Mas façam com que a sua audiência também fique sabendo de que ele não foi afastado porque está com burnout, ele não foi afastado porque era duro, ele não foi afastado porque ele manipulava apenas. Fale dos crimes que ele cometia. Sejam honestos com a sua própria consciência. Sejam honestos com a sua própria audiência. E você que está acompanhando aqui, tem dois tipos de pessoas, né? Aqueles que vão acreditar, e a você que está acreditando em tudo que eu estou falando, eu sugiro que você ore pelo Paulo, que você ore pela esposa, pelos filhos, que você ore pela Igreja Aliança do Calvário, mas sobretudo que você ore pelas vítimas, para que Deus possa lhe trazer paz. Você não tem noção de como essa galera está agora. Ao saber que os casos desse criminoso finalmente foram revelados.
finalmente foram revelados. Esse é o grupo de que está acreditando naquilo que eu estou falando aqui. Já o grupo que não está acreditando, que está escrevendo aqui, cadê as provas? Sem provas é impossível acreditar. Sem provas eu não acredito. Eu só acredito vendo. Cadê alguém que passou por isso para falar? Neste canal você não vai ver as provas. Porque para eu mostrar para você a prova, eu vou ter que expor as vítimas. Eu vou ter que expor as pessoas que passaram por isso. E é óbvio que essas pessoas não me dariam jamais autorização de expor áudio, de expor conversa, de expor vídeo, fotografia delas, para que elas fossem também publicamente linchadas. Mas para vocês, calma. Aí, mas então é fácil dizer sem prova. Não é fácil não, peraí. A vocês eu digo, peguem esse link desse vídeo, mandem agora pro Paulo Júnior. E escreva assim, processa ele, Paulo Júnior. Processa o menino do fuxico, ele tá mentindo. Tudo que ele tá falando é mentira, eu tenho certeza. Processa ele. Eu preciso que ele me processe. Porque no processo, no Tribunal de Justiça, lá nos autos, aí eu tenho autorização de mostrar aquilo que a gente sabe. Vai ser a forma da gente mostrar para ele que a gente sabe. Então eu espero que o Paulo de fato nos processe. Beleza? Combinado assim? Você vai fazer isso por mim? Vai lá e pede para ele nos processar. Agora, se ele não processar, significa que ele sabe que é verdade o que a gente está falando aqui. Eu jamais, quem acompanha nosso trabalho há um tempo, certamente já está acostumado com isso. Eu não vou dizer quem me conhece sabe não, mas quem acompanha nosso trabalho sabe disso, né? Dificilmente, ou nunca, ou jamais eu viria falar uma coisa como essa sem a gente ter certeza do que está falando, muito menos sem ter como provar. Mas como eu já disse em outras ocasiões, existem situações em que é impossível apresentar as provas, porque para apresentar a prova eu preciso expor a vítima. E a vítima não autoriza a ser exposta. Então é isso, gente. Nós estamos diante de um dos maiores escândalos da Igreja Evangélica Brasileira, talvez não só pelo crime que cometeu durante muitos anos, mas por ser quem é. Certamente ninguém esperava essa prática como correção, como coerção, como manipulação, como, sei lá, uma forma até de, sei lá, saciar os seus desejos carnais, né, de alguém como Paulo Júnior. Eu não esperava. E olha que eu espero muitas vezes o pior das pessoas. Mas eu não esperava. E eu tenho certeza que você certamente também está muito surpreso a ter ouvido, até duvidando, né? Depois de tudo que eu falei aqui, duvidando de tudo que eu disse aqui. Mas infelizmente esse é o Paulo Júnior que foi excluído. E eu vou encerrar esse vídeo questionando novamente a Aliança do Calvário. Por que só agora? Por que somente agora? Por que só agora? Eu sei, né? Eu sei o trâmite. Eu fui informado do trâmite, né? Um pastor da igreja esteve em novembro em um congresso lá do Paul Washer, informou, contou tudo o que estava acontecendo na igreja Aliança do Calvário. Foi enviado, então, uma carta em novembro para o Paulo Júnior pedindo para ele se afastar. Entendeu-se que não, ele não estava seguindo o que preconiza a Bíblia, é hora de se afastar para se tratar e depois voltar. Talvez se ele tivesse feito isso, nada do que está acontecendo agora a gente saberia, né? Nada do que está acontecendo aconteceria e a gente não saberia desses crimes que ele cometeu. A igreja ele simplesmente não aceitou, ficou revoltadinho, né? Chateadinho, porque alguém foi contar os crimes que ele praticava lá para o Paul Washer. E ele não aceitou. Em dezembro, ele apresenta uma carta dizendo que está com burnout e sai de férias. Das férias, ele então pede mais 60 dias para se tratar do burnout. Nesse processo em que a igreja está tentando tratá-lo. Insiste-se em tratá-lo, insiste-se em conversar com ele, insiste-se em fazer ele se convencer que era hora dele se afastar. Não dava mais para tolerar de forma nenhuma. E ele, reiteradas vezes, negou. Até que, agora há pouco, fevereiro, março, a igreja toma essa decisão, faz uma assembleia, né, e decide-se de forma quase que unânime a removê-lo. E aí ele não tem outra alternativa, vai embora para Goiânia, né? E não tem outra alternativa a não ser admitir, de forma bem genérica, diga-se de passagem, o que fez. Nada do que a gente está falando aqui ele contou. Nada.
né? E agora está em depressão. Eu já expliquei, inclusive, por que está em depressão. Não sou psicólogo não, mas isso obviamente é porque ele perdeu o poder sobre outras pessoas. Agora, ele, como todo bom sociopata, ele vem de, né? Eu estou em depressão. E não estou minimizando a depressão aqui não, tá? Todo mundo sabe que eu não minimizo isso de forma nenhuma. De fato, o camarada, quando perde o poder, quando exerce o poder sobre outras pessoas, ele fica sem chão. E acontece, de fato, o que está acontecendo com Paulo Júnior. E agora, tá aí. A igreja finalmente publicou uma carta, finalmente reconheceu que não dava mais para continuar, e retirou. E a minha pergunta é, por que então que esperaram até novembro de 2024? Pastor Danilo, Pastor Cunha, quem puder falar, responde por gentileza. Por quê? Tantos jovens saíram da igreja, tantos jovens sofreram e até sofriam. Lembra do vídeo que a gente exibiu no vídeo anterior? Em que ele diz, eu sei que muita gente aqui me odeia. Você entende, Jéssica? Por que esse pastor põe as vísceras pra fora? Por que eu sou tão duro? Por que alguns aqui me odeiam? Por que odeia? Porque sabe o que passa na mão dele, o que viviam debaixo do braço desse rapaz que mentia descaradamente para todos, mentia sobre qualquer um, que odiava, por exemplo, Augusto de Nicodemos, e todo mundo sabe disso, odiava de coração, zombava diversas vezes, mas quando estava na frente dele, era um santo homem de Deus. Um homem que se achava melhor do que todos, e todos tinham que o venerar. O que eu tô falando aqui, gente, é nada perto de tantos anos de sofrimento que as pessoas passaram com esse rapaz. Episódio em que, por exemplo, o jovem estava orando, eu fiquei sabendo disso essa semana, um jovem estava orando na vigília, e ele só por pura pirraça chegava atrás e dizia, tá orando por quê? Deus não tá ouvindo sua oração não. Deus não tá ouvindo sua oração. Tá orando por quê? Não adianta orar. Deus não te ouve. Perverso, criminoso, doente. Esse era o Paulo Júnior, infelizmente, que foi idolatrado, né, pela igreja. Gente, se o Paulo Júnior fazia tudo isso, né, imagina o que a gente vai descobrir até terminar 2025. É terrível, é terrível. Eu queria que você comentasse aqui embaixo o que você pensa disso, deixa a tua opinião. Eu sei que muita gente vai duvidar, muita gente vai questionar, muita gente vai dizer que eu tô mentindo, muita gente vai se desinscrever no canal, não tem problema não, de forma nenhuma. O que eu quero é dormir com a consciência tranquila de que a minha parte de ser alguém que expõe esses criminosos e que sempre fica do lado da vítima, eu estou cumprindo. Esse é meu papel. Esse é meu papel. Expor os lobos que ferem e que aprisionam as ovelhas, que tiram. No caso do Paulo Júnior, não era só a lã, era a juventude, a alma das ovelhas. Comenta aqui, quero ver teu comentário, quero saber o que você pensa de tudo isso. Deus tenha misericórdia de nós. Tchau.